responsabilidade, transformando a culpa diante, a postura diante do conflito. Já pegou o negocinho? Sejam todos bem-vindos. Eu ainda vou falar alto igual a Carla para ficar sem microfone. E esse convite dá continuidade ao seu tema. Os convites são sempre desafiantes, né? Mas é muito bacana estar aqui com vocês. E igual a Carla pediu para eu trazer esse tema da culpa com responsabilidade, transformando a postura diante do conflito. Então vamos lá. Carla sempre não é ficar primeiro. Então, para a gente dar continuidade nessa sincronização que a Carla já fez, né? Então, que possamos, nesse momento, nos conectar com a presença amorosa dos benfeitores espirituais que acompanham esse nosso encontro. Pedimos luz para compreender aquilo que ainda não entendemos, coragem para olhar o que evitamos e suavidade para transformar o que precisa ser transformado em nós. E aqui é um pedacinho da prece de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Quando a gente fala de culpa, parte da minha fala hoje vai ser da culpa que a gente sente. Mas tem uma outra culpa que é a que a gente passa adiante, né? A gente culpa os outros pelas nossas atitudes, pelas nossas reatividades, pelas nossas mágoas. E vindo para cá eu tive um insight. Eu sou assim, então eu queria convidar vocês, se alguém canta Legião Urbana, canta um trechinho comigo, de Pais e Filhos. Ele vai cantar, não vai? Eu não vou cantar, gente, mas eu achei muito pertinente, né? Ele fala assim, quem quiser cantar, então, sou uma gota d'água, sou um grão de areia, você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E o que a gente mais vê, né, o que a gente mais leva para a terapia é a gente culpando os nossos pais pelo que a gente vive, pela infância que a gente teve, pelas dificuldades da infância, por alguém que saiu de casa, por alguém que abusou, por uma situação que a gente carrega aquilo a vida inteira, a gente revive essas dores, a gente revive essa culpa dessa situação muito difícil que a gente viveu, mas a gente não transforma aquilo. Porque quando a gente revive, a gente não sai do passado, a gente não tem um presente, a gente não tem um futuro. Não é mesmo? Então, o que seria, né, gente, a diferença entre culpa e corresponsabilidade? A culpa ela é um sentimento que ela paralisa. Ela paralisa e ela é uma autocondenação. A culpa é um peso. Quando a gente faz algo que a gente sente que não deveria ter feito, a gente sente culpado. O primeiro passo é sentir culpa. E é importante isso na evolução, né? Na jornada de evolução do ser humano. Sentir a culpa é o primeiro passo de reconhecimento de que algo poderia ter sido diferente. Mas muitas vezes a gente fica na culpa. E isso não é bacana. Então a culpa, o que a gente acontece? A gente acaba tendo um olhar fixo no passado, a gente se liga ao orgulho ferido. Eu não poderia ter errado. Todos nós erramos, todos nós vamos errar. E é para isso que a gente está aqui, né? E no Espiritismo, frequentemente, a gente leva os débitos repetidos porque mantém a pessoa presa ao erro, não ao aprendizado. Então, primeiro passo, né? No final eu trouxe até aqui um papelzinho, nós vamos fazer uma dinâmica sistêmica para a gente trabalhar nas culpas que a gente carrega, tá? E qual é a intenção da culpa quando a gente sente isso? É isso, é trazer um aprendizado. Com esse aprendizado a gente pode criar algo novo, né, que liberte a gente desses sentimentos. E a corresponsabilidade, né? Então a gente vem, sente a culpa, mas o que a gente faz com ela? Ela pode ser transformada. A gente não vai mudar o que a gente fez, mas a gente pode entrar com essa corresponsabilidade, com a nossa autorresponsabilidade. E ela é um movimento, é uma consciência. Então, a partir da hora que a gente tem consciência de que algo não foi bacana, que a gente toma consciência daquilo, a gente pode ter novos atos, novas atitudes. Então,
ela é um reconhecimento da própria parte, né? Sem uma autopunição. Então, olhar para o presente e pensar, o que eu posso fazer daqui para frente? Porque se a gente fica preso na culpa, a gente fica preso na vergonha de conviver com algumas pessoas, e isso não evolui, isso não caminha, a gente não tem aquele presente, a gente não tem um futuro. E aí a gente traz aqui, né, alinha-se com a lei de progresso. Cada espírito é chamado a evoluir através da experiência. Então, Emmanuel, através de Chico, ele traz: a culpa é sombra que aprisiona, responsabilidade é luz que liberta. E eu já estive aqui outras vezes, numa dessas situações que trouxe para vocês sobre sombra, sobre luz, sobre autoconhecimento. Então, é uma jornada, né? Faça parte de sentir a culpa. Porque o pior é aquele que vai dormir depois de ter feito algo que não deveria ter feito, ou magoado o próximo, e nem sequer sente nada. Então, a culpa é o primeiro passo, mas a gente precisa passar por essa luz, né? Essa autorresponsabilidade que é libertadora. Então, o que seria a culpa na visão espírita? A culpa é um sentimento. Um sentimento que surge de um desequilíbrio moral. Então, quando a gente fica focado no erro, no peso, na paralisação, e a gente acaba, como eu trouxe, né, ficando centrado no passado, na autoacusação. Então, a culpa ela não gera transformação por si só. E a gente recebe muitas pessoas, né, presas na culpa. O que a gente faz com isso? Então, assim, é preciso sentar, olhar no espelho, entender o que aconteceu, acolher essa sombra nossa, porque senão a gente vai repetir esses nossos movimentos que nos causam tanto desagrado no dia a dia. E o que Kardec, né, fala sobre a culpa? Então, incorre grande culpa quem estuda os defeitos alheios para criticar e divulgar. Então, a culpa ela nasce quando desviamos o foco para o outro e deixamos de olhar para nós. E aqui entra a música que nós cantamos agora. A gente desvia o foco, a gente terceiriza essa responsabilidade. E eu falo muito que... E a gente vira vítima. Eu falo muito que vítimas são as crianças. As crianças são vítimas de várias situações. Elas estão ali, né, sob cuidados dos adultos. Muitas vezes elas realmente não têm o que fazer, ao que recorrer. Mas aqui nós todos somos adultos. Então não cabe mais, né, a gente ficar delegando culpa de uma situação, de algo relacionado à nossa infância, relacionado ao próximo. Então a gente tem esse hábito de culpar. Ah, eu estou triste porque fulano fez isso. Ah, eu estou assim porque meu pai batia na minha mãe. E aí a gente começa a terceirizar as responsabilidades, as culpas. Enquanto a gente ficar sempre levando, passando isso para o outro, ah, eu estou assim por causa do que o fulano fez, o que é nosso? Eu estou preso lá atrás no passado. O que eu posso fazer com isso? Porque o perdão não é fingir que não aconteceu. Eu estava assistindo o João Caleb do Rossano, e ele ainda brinca assim: se você esqueceu que alguém te fez, procure um médico, um geriatra, um psiquiatra, um neurologista, você está com algum problema. O perdão não é esquecer, é olhar para aquela situação com outros olhos e entender o que é seu, o que você pode fazer a partir daquela experiência para você não sentir aquela dor, naquela intensidade mais. Então aqui, culpa versus conflito, né? A culpa ela gera autopunição, repetição de padrão, defesa e retração, e ela mantém o conflito vivo. Toda vez que a gente sente culpa, a gente volta e revive aquela mesma situação. O Rossano trouxe um exemplo muito bacana, que ele fala, né? Imagina que você sente um mal-estar, vomita num potinho, e aí você lembra daquelas... Toda vez que você lembra daquele mal-estar, você abre o potinho e cheira o vômito. E aí daqui uma semana você vai contar para alguém que você passou mal, você abre o potinho e cheira o vômito. Olha aqui, ó, passei mal, vômito. Você fica revivendo aquilo. E a partir da hora que você fica revivendo aquilo, você sente aquilo várias vezes consecutivas. Isso não traz o quê? Que transformação isso traz, né? A gente está só terceirizando uma culpa de alguém e a gente não tem transformação nenhuma com isso. Então, o melhor seria lembrar da situação, mas já ter jogado o vômito fora, potinho vazio, né? Para a gente seguir adiante. E aqui a consciência moral, o que a consciência ela gera, né? Diferente. O que essa autorresponsabilidade ela vai trazer? Ela vai trazer clareza, abertura, responsabilidade e construção de soluções. E aqui nessa consciência moral entra a reforma íntima, né, que é tão falada, né, nos centros, em qualquer religião, aqui dentro, que a gente fala para a gente trabalhar a nossa reforma íntima.
que ela entra. Então, eu trago para vocês também um outro ponto de vista. A ideia reencarnacionista, ela não é só perpetuar a culpa e a autocobrança. É uma ideia para nos libertar, é um convite para a reforma íntima. Não se sentindo assim, com culpa e autocobrança, nós estamos mais voltados para a lei de Daniel do que para a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito ela é voltada para o amor, para a compaixão, para o perdão. Então a ideia da culpa, se a gente for trazer do lado, né, religioso, é essa de causa e efeito, da gente entender o que é nosso, assumir as nossas responsabilidades, e trabalhar novas atitudes, novos olhares, novos pontos de vista e se perdoar, né? Porque o primeiro passo começa aí com o auto-perdão. Porque esse é o primeiro passo da Landelina, é o auto-perdão. Se a gente não trabalhar isso, a gente não chega no próximo. Que é o auto-amor. É auto-amor, é auto-perdão. O que é essa lei de Daniel? Lei de Daniel? Olho por olho, dente por dente. Ah, tá. Eu não sabia o nome. E a gente tem aqui, olha, eu trago para vocês uma visão espírita, né? Por que sofremos conflitos? Gente, a gente tem conflito todo dia, toda hora. A gente acorda, a gente tem conflito. Se não tivesse conflito, eu falo muito que a gente nem estaria vivo. E se a gente levanta e a gente não tem nem fome nem vontade de ir ao banheiro, se a gente não tem um boleto para pagar, uma criança esperando, tem que chegar no trabalho, então a gente não tem conflito. Tudo é conflito. O que depende é a dimensão de que a gente dá para esse conflito, como a gente encara ele. Mas a vida é feita de conflitos. Agora, como é que nós vamos enfrentar esse conflito é outra história, né? E aqui, segundo o Livro dos Espíritos, né, das questões 621 a 642, o que ele traz? Que a lei divina ela está na consciência. Quando a gente se afasta dela, surgem os atritos, as dores e as confusões. Então, os conflitos são convites do Espírito à retificação, mas não a punição. E aqui, o que a gente vai fazer, né? O conflito existe desde esses pequenos movimentos do dia a dia, desse amanhecer, e são escolhas. Então, que escolha eu vou fazer? Vou levantar ou vou ficar dormindo? Vou chegar atrasado no trabalho ou serei pontual? Quais são as consequências, né? Se a gente lida com esses conflitos de uma maneira, a gente está trabalhando aqui nessa retificação e não na punição, porque a punição vem. A punição vem se a gente age erroneamente. Chegou atrasado diversas vezes, vai ter uma advertência, né? Vai ser convidado a se retirar daquele emprego. Então essas punições vêm. Isso faz parte da nossa jornada de reencarnar, de aprender a lidar com essas responsabilidades, com essas consequências dos nossos atos, com as nossas escolhas. E na lei de causa e efeito? Olha só, a gente traz aqui, né? Conflitos não surgem do nada. Eles são encontros pedagógicos. Nada por acaso, né, gente? Eles resgatam débitos do passado, criam oportunidades de crescimento, desenvolvem virtudes como humildade, perdão, comunicação e paciência. E o conflito, portanto, ele não é inimigo, mas professor. E eu trouxe agora aqui para vocês, né, que a vida é que eu aprendi com a Lura naquele dia. Você lembra? Que a Lura trouxe um texto que estivemos com a escritora de uma série, ela é uma roteirista. Estivemos há um ano atrás com a roteirista de uma série da Netflix, e aí ela trouxe um texto em inglês e ela fala: a vida é um conflito, a vida é feita de conflitos, tudo depende, né, de como a gente lida com ela. E isso é incrível, a gente entender que esses conflitos fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, eu trouxe aqui ansiedade, medo, culpa e mágoa. Então a gente cristaliza muito a mágoa. E aí a gente revisita ela todo dia, como eu trouxe para vocês o potinho, né, do voto que o Santo contou. A gente fica aquele potinho cheio daquela dor, daquela situação, a gente revisita aquilo ali todo dia. Todo dia nós estamos revisitando aquela dor e sentindo o cheiro daquela dor. E essa é a realidade que a gente cria para a gente. A gente cria essa realidade e fica ali, estagnado, preso. E aí a culpa perde o seu propósito de evolução, porque a gente não passa para outra etapa, né? Que é essa ampliação de consciência, essa percepção do que pode ser o novo, do que a gente pode fazer com isso. Então, o que é perdoar não é esquecer, não é concordar com o que foi feito, é retemperar a cena. E olha só, o que eu vou falar? Muitas vezes a reforma íntima se torna uma tortura íntima. Perdoar leva tempo.
Aqui nós temos 2 pontos. O auto-perdão, e o auto-perdão leva um pouquinho de tempo. E a gente pode até perdoar o próximo. Eu perdoo você, mas eu preciso ficar um tempinho sem te ver, eu preciso de um espaço. E o perdão e o auto-perdão, né? Não tem como a gente ficar sem se ver. Nós vamos todo dia acordar, vamos olhar no espelho, vamos escovar o dente, vamos ter que seguir a nossa rotina. Como é que a gente pratica esse auto-perdão se a gente tem que todo dia se encontrar? Todo dia se encontrar, a gente não tem um tempo para nós mesmos. Então a gente precisa praticar esse auto-amor, esse reconhecimento de que somos seres falíveis, humanos, que nós erramos, sem tanto autocobrança, sem esse excesso de autocobrança. Então aqui, ó, o perdão a si mesmo, como é que ele acontece? Ele acontece quando estamos magoados com alguém, podemos dar um tempo, né, daquela relação, mas não podemos dar um tempo de nós mesmos. E o trabalho de auto-perdão é importante. Afinal, Deus nos ama como nós somos. Isso é incrível, né? Se a gente parar para pensar, como é que Deus me ama assim, desse jeito, perfeitinho, como nós somos, né? E a verdade é que esse amor dele, escutei uma explicação bacana hoje, é como uma criança nasce, a gente olha para ela, a gente mal não sabe o que vai ser, como ela vai ser quando crescer, mas a gente tem um amor imenso ali, porque a gente ama incondicionalmente como é e fica imaginando o resultado final daquela pessoa feliz, prosperando. E assim é Deus, né? Ele nos ama assim como somos, porque Ele sabe que nós estamos na nossa jornada evolutiva e Ele nos ama por toda essa jornada, sabendo que ao final o bem sempre vence, como a Carla trouxe para nós. Então, ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas transforma. Eu achei essa frase de Joana de Ângeles maravilhosa. Vou repetir, gente. O ser consciente nem se culpa e nem se justifica, apenas transforma. Eu acho que essa frase resume todo o título da palestra de hoje. Tudo que a gente quer passar aqui, né? Porque a gente não tem que ficar justificando as nossas atitudes, justificando os nossos erros, justificando os nossos atos. A gente precisa apenas aprender com eles e nos transformar. Então aqui eu trago para vocês 4 etapas, né? O caminho da culpa ou responsabilidade, o caminho em 4 etapas. O que a gente pode fazer, né? O primeiro passo é reconhecer a própria parcela. Reconhecer o que eu fiz ou deixei de fazer. Não é se acusar, é ver com verdade. Então dá um passinho para trás. Quem está aqui sempre comigo fala que eu trabalho muito isso, né? Dá um passinho para trás e olha para a gente, né? Dá um olha na nossa situação. O que eu fiz? Né? Pega o nosso ser superior e com ele a gente olha, o que eu fiz? O que eu posso fazer de diferente aqui? Segundo passo, acolher-se com compaixão. Jesus nunca condenou, sempre acolheu e orientou. Então a autocompaixão ela é fidelidade ao ensinamento dele. Vai e não peques mais. E nós somos tão cruéis com nós mesmos, né? Nós não tratamos o próximo, nós não somos exigentes com o próximo como nós somos com nós mesmos. Se vocês pararem para observar no dia a dia o quanto a gente é exigente e cruel, o quanto a gente exige da gente, nós não tratamos ninguém dessa maneira. Ninguém. E a gente pode pegar mais leve. Eu ia cantar de novo, mas não vou cantar. Mas nós temos outra música que é aquela, né? Ando devagar, porque já tive pressa. E é isso. Nós pegamos pesado demais com a gente. Demais. Então, agir para reparar. O terceiro passo. Agir para reparar, se possível. Às vezes não é possível reparar. E tomar aquela culpa como nossa e aceitar aquela nossa também é importante. Mas, se possível, agir para reparar. Então, a responsabilidade é um movimento de pedir perdão, de dialogar, de refazer, de ajustar a postura. E o quarto passo, transformar padrões internos. Então, aqui entra a reforma íntima, né? Do que adianta a gente errar, reconhecer que erramos, mas não parar para observar, reanalisar os fatos, ver o que a gente poderia ter feito, o que a gente pode fazer da próxima vez. Eu falo muito em casa que a gente pode se preparar para algumas etapas desafiadoras. Falo muito assim, se alguém vier te assaltar, você vai deixar entrar no carro e vai junto ou você vai descer? Eu se falo, mãe, o que é isso? Não, vamos pensar, vamos escolher o que a gente quer, porque às vezes na hora a gente não lembra que a gente se programou. Então a gente pode se programar.
Se isso acontecer de novo, o que eu posso fazer para não sentir essa culpa novamente? A gente pode tentar criar novas realidades, novas oportunidades. Porque a hora que a situação de desafio vier, a gente criou outras opções na nossa tela mental. Então, aqui, transformar padrões internos, aqui entra, né? Leitura edificante, evangelho no lar, prece, vigilância emocional, a terapia espiritual também, exercícios de autoconhecimento. E hoje nós vamos fazer um exercício muito bacana aqui. Então, o verdadeiro espírita, aqui ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se os verdadeiros espíritas pelo esforço que empreguem em domar suas más inclinações. Então, aqui o que ele quer trazer para a gente, né? Assumir responsabilidade pela própria reação diante do conflito. Porque a questão não é o que vai nos acontecer. A gente não tem domínio sobre o outro, a gente não tem domínio sobre o próximo. A questão é o que nós vamos fazer com o que nos acontece. Qual é a nossa reação, a nossa reatividade. Como é que nós vamos reagir em reação ao próximo? Se alguém buzina, se alguém xinga a gente na rua, o que nós vamos fazer com aquilo? Nós vamos xingar de volta, nós vamos correr atrás, nós vamos apontar uma arma, nós vamos mandar um tchau, eu mando um beijinho. Quando alguém buzina e me xinga na rua, eu mando um beijo. E aí, se tem um homem do lado, o homem está dirigindo, a mulher ainda fica equivocada, né? Que pessoa é essa que mandou um beijo? Mas eu desarmo, a pessoa está buzinando, xingando, e a gente erra também, eu erro no trânsito. Mas qual é a minha reatividade? Eu vou xingar de volta e aí eu vou ficar o resto do dia com raiva, né? Dá aquele suador, axilar, a cabeça, o coração treme, a gente fica nervoso, pra quê? Então eu aprendi que eu mando um beijo e dou tchauzinho. Então qual é a reatividade que a gente vai ter? O outro vai buzinar, o outro vai me xingar, né? Eu vou levar um fechado, eu também vou fechar no trânsito. Mas qual é a nossa reação diante disso? A nossa reatividade muda tudo. Porque ela muda o que a gente sente, o que a gente leva para o outro e o que a gente leva para o resto do dia. Perdão como libertação. O perdão das ofensas é o primeiro passo para o amor ao próximo. Perdão não é absolver o outro, é soltar o que nos prende ao conflito. Olha que lindo isso, gente. Não é absolver, né? Mas é liberar, é deixar ir, deixar com o outro o que é do outro e ficar com o que é seu. Essa é a autorresponsabilidade diante do conflito, essa é a autorresponsabilidade diante da culpa. Assumir o que é nosso e falar realmente, eu fechei você, eu sinto muito. Então, o conflito é a evolução, uma visão espírita ampliada, né? E conflitos entre familiares? Tenho certeza que aqui ninguém tem conflito entre familiares. Então, muitos são reencontros programados antes da reencarnação. Não para o sofrimento, mas para a cura de vínculos, né? E aí a gente tem também os conflitos internos que nós falamos, né? Culpa, medo, autocobrança, que são essas ondas de sombra que pedem luz. Então, quando a gente acolhe isso tudo, a transformação se inicia. E uma pausa aqui para falar dos conflitos entre familiares. A gente trabalha muito isso também. Hoje foi o dia de constelação aqui no GAF à tarde. A gente trabalha muito essas questões dos conflitos familiares, de como olhar para o próximo, de respeitar o próximo. Afinal, o próximo também está aqui, só vem para a Terra porque ainda precisa aprender a amar e perdoar. E é um lugar que aqui nós todos estamos para isso, né? Então, como lidar com aquele parente difícil, com aquela pessoa que a gente julga ser intransigente, né? Por que essa pessoa, ela não tem só isso? Ela não é só impaciência, só grosseria. Por que as pessoas, né? Então, se a gente volta um pouquinho e pergunta, né? As pessoas ao redor, elas têm coisas boas também. Então, a gente precisa acolher o outro com toda a sua essência, com o que ele traz de bom. Recentemente peguei um caso e a pessoa trouxe para mim, né, que o pai violentava, o pai violentava ela quando criança e que agora já adulta, ela tentando entender, voltou ao convívio com esse pai e ela foi conversar com parentes e amigos e escutou outras histórias desse pai. Então escutou elogios, escutou colegas de trabalho, escutou histórias dos familiares, dos irmãos, dos tios, trazendo outras partes desse pai. Então esse pai não é só aquele ato que a machucou e está machucado até outro, ele tem outras vertentes, ele tem outras histórias. E ela disse que foi muito importante para ela acolher isso tudo, porque aquele pai era um monte de coisas boas também.
Então a gente precisa acolher essas partes, né? Conflitos com pessoas difíceis. Então, frequentemente, essas pessoas são instrumentos que a espiritualidade utiliza para lapidar orgulho, fortalecer paciência e despertar o discernimento. O Emmanuel diz, né? A vida sempre devolve ao espírito aquilo de que ele precisa, não o que ele deseja. Os conflitos são exatamente isso. Então, a postura de Jesus diante do conflito: Jesus nunca alimentou a culpa, nunca devolveu a agressão e nunca buscou vencer disputas. Ao contrário, ele sempre devolveu verdade com amor, trouxe clareza sem julgamento e chamou cada um a corresponsabilidade. Ele ensinou: o reino está dentro de vós. Então, aqui alguns passos práticos para transformar o conflito em evolução. É perguntar-se, né? O que essa situação quer me ensinar? Onde eu estou sendo chamado à maturidade? E antes de agir, respire. Nomear emoções. Gente, esse é um exercício lindo. E diminui muito a nossa criatividade. Nomear emoções. Eu estou com raiva. Eu estou inseguro. Estou triste. Nomear é iluminar. Eu queria, quem pode abaixar a luz para mim? Eu queria fazer um exercício com vocês. Por favor. Nós vamos fazer um exercício sistêmico para a gente trabalhar nessa culpa nossa. Todos nós carregamos culpas, algumas maiores, outras menores, umas mais escondidinhas, mas elas existem dentro da gente. Esse exercício é para a gente trabalhar a culpa e trazer a autorresponsabilidade. Então a gente vai ensinar esse movimento agora, um movimento interno, um movimento suave, muito profundo, para olhar a culpa com honestidade e para abrir espaço para a autorresponsabilidade. Vou pedir então para vocês encontrarem uma posição confortável, né? Preferência com as pernas descruzadas, os dois pés no chão, as mãos sobre as coxas. E vou pedir para vocês respirarem fundo. Respirem profundamente e permitam-se chegar até aqui. Respirem então profundamente 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Quem quiser pode soltar o ar fazendo barulho. Então eu vou falar algumas frases, vocês repitam mentalmente para vocês, tá? Eu me abro para o que precisa ser visto. Repitam para vocês internamente. Eu me abro para o que precisa ser visto. E agora eu vou pedir para vocês que visualizem a forma da culpa de vocês e perguntem então internamente: de onde você vem? A que você é leal? O que você tenta me mostrar? Então, de onde você vem, culpa? A que você é leal? E o que você tenta me mostrar? E depois digam mentalmente: eu vejo você. Obrigada por tentar me proteger. Eu vejo você, culpa. Obrigada por tentar me proteger. Agora a gente vai fazer um trabalho aqui para separar o que é meu do que não é meu. Eu vou pedir para vocês dizerem então internamente: o que é meu, eu assumo. O que não é meu, eu devolvo com respeito. O que é meu, eu assumo. O que não é meu, eu devolvo com respeito. E peço para vocês agora observarem o movimento interno que acontece com essas falas. Vou pedir agora para vocês colocarem a mão no peito e então dizerem internamente: eu assumo a minha parte. Eu assumo as consequências dos meus atos. Isso me torna adulto. Isso me fortalece. Eu assumo as consequências. Eu assumo a minha parte. Eu assumo as consequências dos meus atos. Isso me torna adulto. Isso me fortalece.
E agora a gente vai fazer um movimento para estar liberando a autopunição. Digam então mentalmente: eu não preciso mais me punir. Posso aprender, reparar e seguir. Eu não preciso mais me punir. Posso aprender, reparar e seguir. Já quase finalizando, nós vamos agora abrir espaço para um movimento novo. Pedir para vocês observem a culpa e digam para ela novamente: agora eu sigo em responsabilidade e dignidade. Mas se isso for muito, vocês podem dizer: eu continuo disponível para ver você, aos poucos. Para a gente encerrar, ainda com as mãos no peito, vou pedir para vocês dizerem mentalmente: eu me permito seguir mais leve. Eu me permito agir diferente daqui para frente. Eu me permito seguir mais leve. Eu me permito agir diferente daqui para frente. E vou pedir então para vocês respirarem profundamente, irem abrindo os olhos devagarzinho e retornando então ao momento presente com suavidade. Pode acender. Nós vamos conversar sobre essa dinâmica depois, à medida que as cartas que vocês forem entrando para a desobsessão, quem fica aqui, eu gosto sempre de conversar. Acho que a gente pode trocar experiências de como foi para vocês. Então, para a gente já finalizando, né? Qual a chave da corresponsabilidade? Corresponsabilidade não é culpa, não é sacrifício, não é submissão, é consciência. Então, é reconhecer que eu participo da vida, eu influencio o ambiente, eu crio consequências, eu também posso gerar a cura. Então, a cada um será dado segundo as suas obras, não como castigo, mas como coautoria da própria evolução. Quando a gente trabalha a cura, né? E a gente vê isso muito na história de Jesus, a cura está dentro de nós. Basta que a gente queira acessá-la, né? Quando deixamos a culpa e abraçamos a corresponsabilidade, algo profundo acontece. O conflito deixa de ser punição e se torna caminho. Um caminho de retorno à luz, à verdade e ao amor de Deus. Então, a responsabilidade no conflito, o que é? Reconhecer a nossa participação, observar as nossas intenções, revisar padrões de reação, reparar ações e palavras e transformar o comportamento futuro. E por fim, a culpa, como eu disse no começo, ela é apenas o primeiro passo, um passo muito importante, mas ela é apenas o primeiro passo, ela não é o nosso destino. Então, a autorresponsabilidade, ela abre caminho para a reconciliação. E os conflitos são convites à evolução, e a nossa transformação depende apenas de atitudes nossas e não de punição. Que a gente fez o exercício e vou encerrar com a prece final. Senhor, que possamos assumir a parte que nos cabe sem culpa, sem medo, sem autodesprezo. Que a Tua luz nos ajude a transformar conflitos em aprendizado, dor em consciência, culpa em responsabilidade e responsabilidade em amor. Que possamos ser instrumentos de paz onde estivermos. Que assim seja. Muito obrigada.